Josué, capítulo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? 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 Cara, o que eu acho bacana nesse texto é que Josué, ele era um jovem, talvez não assim como nós, porque nós ainda somos jovens, bem jovens, mas talvez ele era um jovem ali como o irmão Edson, cerca de seus 40 anos, um pouco mais velho do que o irmão Edson, né? Josué, ele tinha 40 anos, e o que aconteceu na vida de Josué foi uma coisa que não aconteceu na vida de Moisés, porque Moisés, ele foi escolhido para tirar o povo de Deus da terra do Egito, e Josué foi escolhido para tirar o povo hebreu do deserto para a terra prometida. Amém? Amém. Então Moisés, ele ia tirar o povo do Egito, ia levar para a terra prometida, mas ele levou até o deserto. E Josué, ele tirou do deserto e colocou na terra prometida, tá? A terra que tão famosa, chamada terra, denominada, né, a terra que mana o leite e o mel. Isso aí. Às vezes as pessoas me perguntam, ou se perguntam, o porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Ou então, mas se era uma distância do Egito até Canaã, eram aproximadamente 11 dias de caminhada, por que eles demoraram 40 anos no deserto? Alguém sabe responder? Alguém imagina? Fala. Não estava de acordo com o que Deus queria, mas alguém? Vai, Neemias, você. Por causa da desobediência do povo, da murmuração do povo. Desobediência, murmuração, Marquinhos. Não tenha medo de errar, cara. Pode bater na trave. Falta de objetividade, não queria ir para frente. Já falei, né? Vai, Marquinhos, está esperando. Eu acho que Mais alguém? Desse lado aqui agora? acho que falta de concordância com a palavra de Deus. Concordância. Beleza. Então vamos lá. O povo saiu do Egito e entrou no deserto. Só que eles precisavam ser tratados. Para quê? Para que eles não continuassem com a mesma cabeça, com a mesma mente pequena, com a mesma falta de visão do que eles tinham na terra do Egito. Algumas pessoas falam que eles não eram escravos,
dos egípcios. Outras pessoas falam que eles eram escravos dos egípcios. E aí muita gente acaba falando que Deus queria que eles perdessem a mente de escravo e se tornassem senhores, digamos assim. Mas, na verdade, se a gente estudar todo esse processo de deserto, todo esse processo que o povo hebreu passou pela liderança de Moisés, eles passaram esse tempo todo no deserto para serem tratados o caráter. Eles precisavam de um tratamento de caráter, porque o povo, eles eram um povo desobediente, eles eram um povo que não tinha um foco, eles não conseguiam entender que era apenas Deus que era Senhor, que apenas o nosso Deus, Ele era o governante de todas as coisas. Mas esse povo, eles não aprendiam isso, eles não conseguiam entender isso. E o porquê que foi exatamente 40 anos que o povo passou no deserto? Foi exatamente para que uma nova geração nascesse do povo hebreu. Uma geração, ela se inicia mais ou menos a cada entre 20 e 40 anos. Nós somos aí a considerada geração Y, né? São os jovens que têm toda a força, os jovens que têm a tecnologia. Amém? Amém. E essa segunda geração, essa geração que nasceu, muitos nasceram no deserto, outros saíram do Egito quando eram crianças. Eu acredito que Josué saiu do Egito ali quando era criança. Mas Deus, Ele mostrou para Josué que ele era capaz de liderar o povo com uma nova mente, com uma nova visão. E aí Deus olhou para ele e falou: esforça-te e tende bom ânimo. Amém. Quando Moisés, todo o povo hebreu chegou ali perto de Canaã, Moisés chegou pro pessoal, separou ali 12 pessoas, um de cada tribo, e falou: vão até a terra prometida e vejam, porque nós temos que dominá-la. E aí foi aquele bando de povo. Foram as 12 tribos, um de cada tribo foi para lá. E todos olhavam e viam: mas são gigantes, o povo é muito grande, tem as muralhas, que para a gente vai ser muito difícil. Ei, não me atrapalhe mais. Tô brincando. E aí o povo foi lá e começou a olhar. Chegou na terra prometida. Aí eles olhavam o violão assim e falavam: bonito, mas a gente não vai saber tocar. Aí chegava assim, olhava para o pessoal. Os caras são fortes, são guerreiros. Vem cá, guerreiro. Cadê o músculo? Nosso músculo do pessoal. E o pessoal olhava assim e falava: são grandes, são guerreiros, e a gente está aqui com uma espingardinha de espoleta, e a gente vai se lascar se a gente chegar lá. E aí eles olhavam assim: cara, tem uma muralha cercando a cidade, a gente está ferrado. Mas Josué e Caleb tiveram uma visão diferente. Eles olhavam e falavam: essa é a terra que mana leite e mel. Amém. Essa é a terra que mana leite e mel. Essa é a terra prometida. É essa terra que é bênção para a minha vida. É essa terra que é bênção para o meu povo. É essa terra que nós vamos conquistar. E aí quando eles chegaram para Moisés, e aí falaram: tem as muralhas, é muito grande, o povo é muito forte, eles são guerreiros, nós somos como formigas diante deles. E aí Josué e Caleb falaram que eles poderiam vencer, eles eram grandes,
os cachos de uvas eram enormes, mas que eles tinham o poder e eles tinham a autoridade no nome do Senhor Deus para poder tomar posse daquela terra. E essa que é a geração que trouxe a renovação para o povo hebreu. Porque quando Moisés ele subia no monte e ele descia, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Moisés subia no monte Sinai, quando ele descia, o povo estava murmurando. Mas através de Josué, Deus trouxe uma renovação para aquele povo. Através da vida de Josué, Deus trouxe um renovo para aquele povo. E através de Josué, eles conseguiram entender que apenas Deus era o único Deus. Eles conseguiram entender que não pela força deles, mas pela força do Senhor dos Exércitos, eles poderiam vencer. E eles começaram a levantar as mangas e a falar: nós vamos e nós vamos. Glória a Deus. E você faz parte dessa geração de Josué. Você faz parte desses avivalistas. A revolução dessa igreja vai acontecer através da sua vida, através da sua vida, através da sua vida. A renovação do nosso ministério vai acontecer através das nossas vidas. Nós temos a nossa liderança, que já estão ali por volta dos 45, 50 anos de idade. Nós estamos aqui entre 12 e 28 anos. Não vou falar a idade do Edson, porque ele tem vergonha. Coloca 3 anos acima da idade do Giovanni, tá ótimo. Então nós estamos de 20, de 12 até. Considerando o Giovanni. Vai, entre 12 e 27 anos. Vai, tá bom. Sim, E o Deus, Ele dá para os mais velhos, para os mais senhores, para os nossos pais, uma visão madura e consolidada. Só que eles enxergam apenas o que é um pouco mais óbvio. Só que nós que somos jovens não somos sonhadores. José, ele era um jovem, ele era um sonhador. Ele sonhou que ele seria príncipe, que ele seria senhor de nações. Ele era um jovem. A palavra fala que os jovens terão visões. Os jovens terão visões ou os jovens terão sonhos? Visões. Quem terão sonhos? Não branco agora. Os velhos. E nós que somos esses jovens revolucionários, nós conseguimos, nós não enxergamos apenas o aqui, o agora, né? Colocamos um cabresto nos nossos olhos, igual um cavalo, e vamos enxergar aqui, ó. Não. Quantos anos você tem? 15? Qual a profissão que você quer exercer daqui a 20 anos? Ele quer ser químico. Chega para um cara de 50 anos, pergunta para ele o que ele vai ser daqui a 20 anos. Ele vai falar: se eu não morrer, cara, eu vou estar velho, andando de bengala. Quantos anos você tem, Lindinho? 8 anos? Está novinha ainda. Mas é tão linda assim. Nem parece papai. Vou fazer aquela pergunta para o que você quer ser quando crescer? Química também. Vamos montar um laboratório junto. Já sou sócia, tá aqui, ó. Mas toma cuidado para ela não roubar teu sonho, cara. Marquinhos, você tem o quê? 16, 17 anos? 17. O que você quer ser quando você tiver uns 30 anos de idade? Cineasta. Cineasta. Esse é o cara que vai influenciar Steven Spielberg, que vai influenciar atores, porque através da sua vida, cara, você vai levar o Evangelho, você vai levar o reino de Deus para o cinema. Você crê nisso? Amém? Você é jovem. Palmas para a vida dele.
quer ser um cineasta. E a gente precisa disso. A gente precisa que pessoas evangélicas tenham poder para trabalhar fazendo novela na Globo. Porque nós vamos colocar a cultura do reino de Deus, a cultura de Cristo, na novela. E aí vai ser diferente do que os ativistas gays têm feito. Por quê? Porque eles têm influenciado as novelas para que a humanidade, para que a nação engula aquilo e acredite que seja uma coisa normal, ou uma coisa, como eles mesmos dizem, é a nova geração, é a nova escolha. Cada um tem a sua opção sexual, mas nós não somos obrigados a aceitar isso. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. E nós, como essa geração revolucionária, nós temos que influenciar as pessoas. Nós temos que ser um ponto de equilíbrio para que todas as coisas andem perfeitamente. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós planejamos segundo os propósitos de Deus, então, cara, ninguém vai deter a gente. Eu estava vendo um documentário outro dia, num país chamado Samoa. Se não me engano, fica perto da Inglaterra, alguma coisa assim. E lá não existe homem que chega e fala: não, eu agora vou assumir o meu lado feminino e vou me assumir homossexualmente. Não, isso não existe. Os pais pegam quando são crianças e falam: esse menino vai andar como menina. E aí começam a vestir roupas de meninas na criança, começam a deixar o cabelo dela crescer, e aí ela cresce em meio à sociedade, sendo um homem, com atitudes de mulheres. Só que lá eles não consideram como se fosse uma homossexualidade, mas como se fosse um terceiro gênero na nação. Eu não lembro agora como é que eles têm, qual o nome que eles dão para esse tipo de atitude, né? Não entendi. Eu pensei que eles tinham falado o nome também. Enfim. E aí eu começo, às vezes eu paro para pensar e falo: Jesus amado, onde que está o poder da igreja? Onde que está o poder de influência da igreja sobre a vida da própria igreja? Porque hoje, dentro de uma igreja, nós vemos tantos jovens. Vamos fazer aqui números, digamos que numa igreja de 100 pessoas, se 5 pessoas forem salvas é muito. Por quê? Porque das 95 pessoas que restam, poucas têm um compromisso com Deus, poucas se arrependem dos seus pecados, poucas reconhecem as suas falhas, e muitas vão apenas por causa do oba-oba. E aí aquela igreja que quando eu comecei no Evangelho há 22 anos atrás, aquela igreja que tinha sede de buscar a presença do Senhor, aquela igreja que desejava mesmo a presença de Deus, que meditava na palavra, que lia a Bíblia e que tinha um embasamento bíblico grande, aquela igreja começou a ser substituída por igrejas neopentecostais, igrejas que a pessoa vai para a igreja quando quer, ela faz aquilo que ela bem entende na vida dela, sem um aconselhamento pastoral. E eu até estava conversando com um rapaz, ele falando da mulher, da tia dele, que é evangélica, se diz evangélica. Não vou falar qual é o nome da igreja, que não convém. E ela é batizada, toma Santa Ceia, é casada e tem um amante há 5 anos. E aí eu pergunto: onde que está o poder do Evangelho sobre a vida dessas pessoas?
Onde é que está? Se a palavra fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, qual é a verdade que nós jovens estamos levando para o mundo? Se o mundo continua preso e não está liberto. Jesus ele veio e ele deu um decreto para a gente, para nós curarmos os enfermos. E a enfermidade é diferente da doença, porque a doença é um mau funcionamento físico. E a enfermidade ela é causada por demônios. E muitos crentes não sabem disso. E às vezes a pessoa está doente e ela quer expulsar demônio. Ao invés dela orar pelo corpo físico daquela pessoa. Onde que está o entendimento de nós jovens? O que nós temos lido? Livros de vampiros? Temos assistido filmes de bruxos? Nós temos escutado músicas satânicas? Às vezes não parece, mas no Rock in Rio agora a gente teve aí uma banda Ghost PC, que era completamente anticristão. Os caras satanistas falavam do diabo descaradamente. Metallica também, algumas músicas desse tipo estavam lá. E eu garanto que muitos evangélicos estavam lá no meio. E aí eu estava conversando a respeito disso com esse mesmo rapaz que falou para mim da tia dele que tinha uma amante. E aí ele falou, cara, bem que poderia existir um evento de rock gospel. Não, porque aí só os evangélicos iriam. Acho que a gente tem que ser influência em todas as esferas que nós estamos. Onde a gente estiver, nós temos que ser influência. Onde nós estivermos, nós temos que ser os motivadores. Nós temos que chegar para as pessoas e falar, não, vamos lá que vai ser legal. Não, vamos na rede de jovens, vamos na célula. Porque, é muito louco, porque eu saio de lá diferente, eu saio revigorado. Eu vou para lá, eu estou triste, eu chego alegre, está com problema na minha casa. Quando eu vou lá, a gente ora, e quando eu saio de lá e que eu chego em casa, está tudo bem. Josué ele foi até onde estava o problema, mas ele falou, não, lá é a terra que mana leite e mel, e nós vamos conquistar a terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. A palavra do Senhor fala que aquele que confessa ao Senhor Jesus, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor da sua vida, será salvo. Quantos já viram essa passagem na Bíblia? Todos já viram? E aí o que acontece? A pessoa entra na igreja, aí o pastor chega na vida dela, vem cá. Qual que é o seu nome? Mateus. Aí vamos dizer que o Mateus aqui é um visitante, e a gente orou, fez um apelo, e aí ele levantou a mão e veio aqui na frente. Aí o pastor vem aqui, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Eu confesso que Tu és meu Salvador. Amém. Ela confessou diante de Deus e diante dos homens. Mas, onde você está? Obrigado. Mas ela confessou dentro da igreja. Ela confessou que Jesus é o Senhor da vida dela. Ele confessou que Jesus é o Senhor da vida dele. Está falando ela, não achando que era uma menina, mas ela é uma pessoa. Ele confessou que Jesus era o Senhor da vida dele dentro da igreja. Mas Jesus falou: o que me confessar diante dos homens. Então eu tenho que confessar ao Senhor Jesus na minha vida dentro da igreja, sim, mas eu tenho que confessar ao Senhor Jesus dentro da minha casa. Eu tenho que confessar ao Senhor Jesus dentro da minha faculdade. Eu tenho que confessar ao Senhor Jesus
dentro do meu curso. Eu tenho que confessar o Senhor Jesus na rua quando eu estiver andando. Eu tenho que confessar o Senhor Jesus, que Ele é o meu Senhor, quando eu estou dirigindo o meu carro. Eu tenho que confessar que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida lá no meu trabalho. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no meu trabalho: Senhor Jesus, tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Não. Testemunho de vida. Testemunho de vida. Há um tempo atrás eu juntei uns caras loucos aí para montar uma banda. Não durou muito, mas pelo menos uma coisa eu aprendi com aquele povo. E foi uma frase que a gente tomou para nós. E era assim a frase: transformação de caráter pelo testemunho de vida. E o grande bacana dessa frase é que eu vi ela se cumprindo, cara. Porque o baixista chegou para mim e falou: meu, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu andar com vocês. Porque, cara, eu estou motivado, mano. Eu estou motivado, eu estou cheio de Deus. Eu quero estar com vocês o tempo todo. Eu quero estar na igreja. Eu falei: glória a Deus, cara. Transformação de caráter pelo testemunho de vida. Testemunhar que nós somos essa geração de Josué. Testemunhar lá fora que nós somos esse povo que foi transformado pela palavra de Deus. E aí chegou um momento que esse baixista, ele parou de andar comigo. E aí chegaram na orelha dele, falaram um monte de abobrinha, e agora ele saiu da igreja. E aí eu não consegui falar com ele ainda, mas quando eu falar com ele, eu vou falar: e aí, meu? Cadê a jogada? Qual que é a sua? Que jovem motivador que é você? E isso eu falo para vocês também. Que motivação, qual espelho que nós temos dado para as pessoas lá fora? Qual testemunho que nós temos dado para pessoas lá fora? Será que nós colocamos uma roupa de crente, viemos para a igreja, e lá fora colocamos a roupa de piriguete e vamos para o baile funk? Ou será que lá fora a gente é apenas um profissional? Ou que lá fora a gente é apenas mais um cara que joga bola na rua? Cara, ou você faz a diferença onde você estiver, ou você não é digno dos céus. Ou Josué fazia diferença naquele povo, ou ninguém entrava em Canaã. Ou a gente chama a responsabilidade para nós e fala: não, a gente vai, a gente faz. Ou então o povo inteiro vai morrer, todos os velhos vão morrer, vão nascer crianças, e a gente vai ser moradores do deserto. O deserto é apenas uma escola para a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, fazer um estudo, um projeto e falar: é por aqui que eu vou. Amém? Amém. Amém? Amém. Se coloquem de pé. Glória ao Senhor.